Estamos ao vivo. Bocuse Entrevista, hoje é a entrevista número 31. Estou aqui na cidade de São José com o vereador André Gesser. Pessoal, hoje eu vou dar um recadinho inicial. Hoje o André não vai precisar compartilhar, que ele tem uma equipe que vai fazer o compartilhamento nas redes sociais dele. Então hoje é a minha 31ª entrevista, entrevista número 31. Eu venho fazendo uma série de entrevistas em algumas regiões, algumas cidades. A minha primeira entrevista foi na cidade de Palhoça, com o vereador Pitanta, que é o vereador que tem o maior número de mandatos consecutivos. Ele tem 11 mandatos, ele é vereador há 44 anos. Então eu participei da eleição na última eleição ali em Palhoça em 2020. E eu quis descobrir, eu falei, o que esse cara tem, né? Que ele consegue se eleger, porque por mais que tenha as pessoas, toda a pessoa pública, né, André, tem as pessoas que vão falar bem, falar mais, você não consegue, na vida tem aquele ditado, né, aquele clichê, né, que você não vai agradar a todos, que nem Jesus agradou a todos. Mas mesmo assim eu quis conhecer, eu falei, como que funciona, né, esse cara, como que é a cabeça dele, eu quis saber por que ele conseguiu ter tantos mandatos consecutivos. Aí eu estudei a prestação de contas dele, das campanhas passadas, estudei a evolução patrimonial dele, vários boatos que falavam da cidade. Então eu fui lá fazer minha primeira entrevista com o Pitanta, que são poucas pessoas no Brasil, acredito eu, que conversaram, que fizeram uma entrevista com o cara que vai entrar no Guinness Book. Então essa foi a minha primeira entrevista para estrear esse meu canal, essa minha página no Facebook. Depois eu falei com o Eduardo Moreira, que é um ex-banqueiro, um escritor, economista. Entrevistei o Eduardo Moreira, foi uma entrevista de 1h e pouco, online. A internet não estava tão legal, mas no fundo foi boa, as pessoas que assistiram foi legal. Então, quem deu mais visualização até hoje foi o Pitanta, que deu quase 3.000 visualizações, se eu não me engano, no vídeo. O Eduardo Moreira, acho que deu quase 2.000 visualizações. Mas como eu falo em outros vídeos, a minha intenção não é somente... Eu não estou preocupado com as visualizações. O que eu quero é conhecer as cabeças, os políticos, como pensam, quem são as pessoas que estão nos bastidores e no poder das cidades. E não só pessoas que são conhecidas, que são famosas na internet, sim. Não só essas pessoas. A minha ideia, pelo contrário, é falar também com aquelas que estão desconhecidas. Porque às vezes as pessoas têm uma causa, um trabalho bem importante, bem legal, diferenciado, né, que a pessoa doa a vida dela e ela não consegue ter uma penetração na sociedade maior em relação à mídia, conhecimento, a ampliação daquela realização, daquele trabalho que ela tem. Então, galera, eu sempre tento fazer a primeira pergunta com alguma coisa que eu tenho curiosidade. Só para dar também uma introdução, o André, como que eu cheguei no André? Que eu também gosto de contar isso, como que eu cheguei no André. Eu estou morando na cidade de Palhoça, dá uma olhada, vai ver se você quiser ver se está ao vivo. Vou recompartilhar aqui, legal. Aí, eu estou morando na cidade de Palhoça há 6 anos, fui candidato a vereador, tenho algumas situações de trabalho, de negócio aqui na cidade, em Florianópolis. Então eu estou fazendo essa série de entrevistas. Eu vim buscar São José, porque agora eu vou fazer algumas entrevistas em Palhoça, São José e Florianópolis. Então eu busquei os candidatos no site, olhei o perfil de vi o perfil do André também. Não foram todos os vereadores eleitos aqui que eu fiz o contato para tentar conversar. Eu fiz contigo, com o Crislan, que depois você me passou o contato, e com mais alguns. Então, isso, estamos aí. Resumindo, eu vou compartilhar aqui nas minhas redes também. O André, eu conheço pouquíssimo dele, a gente acabou de se conhecer, a gente acabou de ter o primeiro contato ali agora. E a minha pergunta inicial para ele vai ser o que vem na minha cabeça na hora. E eu queria saber o que fez você virar vereador, porque o André, na ligação que a gente teve 2 ligações, ele me relatou que ele abriu mão dos outros trabalhos dele, que hoje ele se dedica 100% como vereador. E eu acho que isso é um diferencial. Eu acredito que
os vereadores, que a maioria daqueles que eu conversei ultimamente, eles falam que a vereança, né, vamos dizer assim, é a segunda atividade dele, querendo dizer que eles não dão tão prioridade para o cargo de vereador. E eu acho que naquele ano deveria ser como se fosse um outro trabalho comum, que você tivesse um horário para cumprir, enfim. Então a minha primeira pergunta, depois a gente vai falar da sua trajetória, vamos falar de partido, de jornalismo, vamos falar de várias coisas, mas a primeira pergunta é por que você quis virar vereador, cara? Lá dentro do seu coração, o que aconteceu? Você tinha uma causa especial? Como que foi? Então, Bocuse, primeiro, prazer estar aqui falando contigo, e melhor quando é ao vivo, porque ao vivo é o jeito que a gente... É a nossa maneira, né? Não tem aquele... A gente sempre brinca que o editado é muito diferente do ao vivo, e é verdade. Então, assim, um prazer estar falando aqui contigo, aqui no nosso gabinete. Olha, eu sempre tive envolvimento com política, né? O meu pai, desde no começo dos anos 80, final dos anos 70, né? Pós-ditadura, e ele participou também, ele foi vereador em 82 aqui. Meu pai foi, inclusive, candidato a prefeito em São José em 92. E eu acabei estudando jornalismo, eu sou músico, então sempre junto com a cultura. Então a gente sempre teve um envolvimento com as ciências humanas, né? Discutindo cidade, enfim. E isso foi uma coisa que eu aprendi desde pequeno, porque eu vi o meu pai fazendo reuniões e tal, mas nunca pensei que fosse participar concorrendo a algum cargo. Só que eu sempre tive o incentivo dos meus amigos, das amigas: pô, André, tem que tentar participar, se candidata e tal. E daí chegou um momento lá em 2016, em 2016, 2015 eu entrei para o PDT, e 2016 teve a eleição, e daí eu reuni uns amigos. Primeiro eu reuni a família: vocês acham que eu tô pensando em participar? Porque eu acho que a gente tem que, se a gente quer mudar alguma coisa, tem que mudar por dentro, né? Por fora é mais difícil, mas vamos tentar mudar por dentro. A minha família até ficou, o meu próprio pai falou assim: pô, André, mas eu acho que não, cara, porque o pai sofreu bastante na política, sabe? Foi agredido, porque o pai era um cara que denunciava muito e tal. E daí, não, será que tu vai? Eu disse: não, eu vou, tô com vontade. E daí eu mostrei para ele a lista dos amigos que iam nos apoiar. Daí eles: não, então tá, estamos contigo. Daí eu reuni meus amigos, né, pelo menos uns 20, 25, e eles falaram assim: não, André, nós estamos contigo também. Daí eu resolvi participar da eleição. E daí me candidatei pela primeira vez em 2016 por conta disso, né? Tinha todo esse envolvimento, né, na minha juventude, depois adolescência, juventude. O seu pai foi por quantos mandatos vereador? O pai foi vereador de 82 a 86 e de 86, se eu não me engano, a 92. Daí em 92 ele foi candidato a prefeito aqui. Inclusive uma eleição... Foi uma eleição muito disputada, porque o primeiro ganhou com 16 mil votos, o segundo, que foi a Marli Marçal, 15, e o pai com 14, só que até para quem está hoje estão debatendo o voto impresso, o voto eletrônico, naquela época era voto manual. E foi uma eleição que desapareceram 3 urnas. 3 urnas desapareceram, sumiram, né? E a gente sabe que rolava muita mutreta na época, que era o voto contado. Todo mundo sabe disso, né? Teve eleição aqui a nível estadual em 82, que até hoje diz que o governador que ganhou quando que não era o que era para ter ganho. E daí por isso que veio o voto eletrônico, porque ele é muito mais... Então essa eleição de 92 teve isso, depois as urnas apareceram boiando lá no Rio Três Henriques, em Areia. E daí eu me lembro que o pai inclusive pediu recontagem do voto, e o TRE não aceitou a recontagem do voto, mas enfim, o pai participou, foi candidato a prefeito naquela época. E daí eu resolvi participar ativamente em 2016 e nos elegemos. E daí tu falasse dessa questão de só ser vereador, né? Eu trabalhava numa empresa, já estava há 6 anos numa empresa como diretor comercial, e daí quando nos elegemos pensamos: pô, agora eu estou vereador e sou diretor comercial de uma empresa, então pô, eu não vou conseguir fazer bem uma coisa nem outra. Então daí eu me desliguei da empresa para trabalhar exclusivamente com isso. Mas deixa eu só voltar um pouquinho, mas eu queria saber assim, ó. É lógico que tem uma construção para você ir pensando e tal, são várias coisas que vão se juntando, acredito eu, para você tomar a decisão. Mas
eu, pelo menos, quando eu fui candidato, eu tinha algumas metas minhas, muito próprias, que eu falei, cara, eu vou entrar, se eu entrar, eu vou realizar isso. E eu sabia que tinha condição, caso eleito, de realizar. Você tinha alguma... Também. Eu gosto de saber se você tinha alguma causa, assim, específica que você entrou com isso, cara, eu vim para fazer isso, estou fazendo, ou eu vi que não é bem assim. Eu acho que a gente não tem uma única causa específica, são várias, inclusive o vereador não pode ter só uma causa. Mas quando a gente decidiu se candidatar, que a gente formou esse grupo foi o que alimentou as ideias do que a gente ia defender. Como, por exemplo, muito mais transparência do poder público. E para isso a gente protocolou e temos inclusive alguns projetos que já foram aprovados, que são de nossa autoria, que visam dar mais transparência, como por exemplo, quando eu entrei aqui em 2017, o Poder Executivo, a Prefeitura, não era obrigado a publicar quanto que gasta com publicidade. Hoje é obrigado a publicar. Se passa na TV, tem que aparecer o valor na TV, no jornal, que é uma lei de nossa autoria. A mesma coisa, se tiver uma obra parada, tem que botar uma placa explicando por que está parada. É uma outra lei de nossa autoria. Então, projetos que visavam dar mais transparência. Tem um outro projeto que foi o 001 de 2017, que foi para fazer com que o vereador não possa ser secretário municipal. Porque, o Boccuzzi foi candidato a vereador, se elegeu vereador. Legal. Se elegeu vereador, no segundo mês do mandato, ele larga a vereança e vai ser secretário do município. Qual é o sentido? Aqui, então, São José, isso é proibido. Não, ainda pode porque a Câmara não botou para discussão. Porque a Câmara não botou para fazer a discussão no plenário. Isso é inclusive um problema seríssimo das câmaras de vereadores, das Assembleias Legislativas e também da Câmara Federal, onde as mesas diretoras têm o poder de puxar o projeto que bem entendem para fazer as discussões. Eu falo principalmente da Câmara de Vereadores de São José. Então não existe um cronograma, é uma coisa que a gente já exigiu. Se tem um projeto que está protocolado, deixa ele tramitar nas comissões, depois que passa nas comissões tem que ir para o plenário. Mas infelizmente a mesa diretora, a presidência tem essa prerrogativa de poder puxar ou não. Então esse projeto, para evitar que o vereador seja secretário, ele não veio para tramitar ainda, está lá, está rodando, mas não veio para o plenário. Que é uma pena, porque o vereador ele é eleito para ser vereador, ele é eleito para fiscalizar o Poder Executivo. Daí quando o Boccuzzi se elege, de repente ele vai ser secretário da pasta, ele automaticamente passa a ser funcionário do prefeito, né? Porque tu é um cargo de comissão. Então assim, Boccuzzi, para finalizar esse assunto das metas, eu acho que são várias questões que a gente defende, né? Quando a gente se tem a intenção de ser candidato. Eu sempre disse que eu tenho 3 pilares, que é o mandato transparente, como eu estava falando, trazer coisas que dêem mais transparência para a nossa comunidade, que pense no coletivo, porque não adianta tu trabalhar projetos individuais, tem que pensar sempre no coletivo. Então, às vezes, um projeto que possa, a princípio, não ser tão simpático para um ou para outro, mas de forma coletiva ele é importante. E o terceiro, que eu acho que é o mais fundamental, um mandato que eu falo, um mandato popular, que é o quê? Estar na rua conversando com a comunidade, para ela dizer para ti, não, vereador, aqui no bairro nós estamos precisando de ampliar o posto de saúde, não, aqui no bairro nós precisamos de uma praça, né? Que é essa ideia de estar sempre dialogando com a comunidade. No primeiro mandato, eu estou no segundo mandato, no primeiro mandato a gente conversou com mais de 700 comerciantes, ou seja, eu toda terça, toda quinta, toda sexta-feira, porque não eram os dias de sessão, a gente ia para a rua, entrava de comércio em comércio, um caderninho, conversava e anotava qual era a demanda. Você não acha que a população está um pouco... Eu vou me incluir um pouco nessa. Você não acha que a população está um pouco descrente já, no sentido de que parece que é sempre uma mesmice? E no sentido até também, sabe o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que a gente está agora no 5º mês, né? 5º mês do novo mandato. Vamos começar o 6º já, né? Vão entrar no 6º mês já, no 2º ano de pandemia, do novo mandato, que teve uma renovação, querendo ou não, em vários lugares, às vezes... Aqui entraram 13, 19. E você vê às vezes também que existe uma renovação, mas é uma renovação que se você se aprofundar não é tanta. Por quê?
Porque você vê que também já é de familiares, por exemplo, não estou falando no seu caso, não estou falando se é bom ou se é ruim, que já teve um pai, um tio, um primo, são já as pessoas do meio político. Porque o meio político, na verdade, o que ele é, o meio político? É de pessoas que estão dispostas a pagar o preço de ter o poder na mão, mas ao mesmo tempo tem o lado ruim também da história. Então eu quero chegar assim, o que você acha que a população, que dá para esperar de uma novidade, cara? O que seria uma novidade, cara, na política hoje, você acha? Eu acho que essa descrença, e eu já falei várias vezes, essa descrença, ela é um pouco, ela acontece, eu acho, por erros que nós, políticos, cometemos. Como, por exemplo, eu acho que quando a gente pensa na função do vereador, e eu já discuti muito e vou continuar discutindo a função do vereador, ela é muito mais, e muito mais mesmo, do que simplesmente fazer a indicação para tapar o buraco, ou fazer a indicação para fazer a lombada, que isso faz parte também da função, mas a função é muito mais do que isso. Até teve uma vez que eu fiz um post que foi polêmico, que eu falei assim, quando a gente parar um pouco só de pensar em tapar buraco, a gente vai ter menos buraco na cidade. Por quê? Porque a gente tem que fiscalizar para fazer as emendas no orçamento que são necessárias, e fazer os contrapontos daquilo que o Poder Executivo está executando. Porque a gente não está aqui para executar, a gente está aqui para fiscalizar o que eles executam. Então, acho que essa descrença, ela acontece porque passa ano, entra mandato, sai mandato, e a gente continua sempre nessa mesma... Então, a indicação para tapar um buraco, lá em 82, quando o meu pai foi vereador, eles já faziam. E nós estamos em 2021 e continua sendo feito da mesma forma. Então, acho que assim, o modo de fiscalização a gente poderia aprimorar mais, e daí eu acho que a gente ia dar mais credibilidade, ia ter mais credibilidade com a comunidade. Não sei se você entendesse. A gente continua fazendo um modus operandi que é um modus que sempre aconteceu. Então a gente tem que quebrar isso. Então, mas como? Por exemplo, tem vereador que adora ficar nessa questão de fazer indicação aqui, indicação ali. Indicação é o nosso documento oficial. Eu acho que se a prefeitura, por exemplo, se a prefeitura tivesse um aplicativo, tá? O Bocuse não é vereador, ele é morador lá do bairro de Areias. A prefeitura tem um aplicativo. E lá na rua São Pedro, que é uma das principais do bairro de Areias, tem um buraco. Ou está precisando de uma lombada, ou, enfim, uma placa de pare. A comunidade vai lá, bate uma foto daquele lugar, manda direto à prefeitura e a prefeitura vai dar uma resposta se pode, não pode, qual é o prazo. Mas não, o morador tem que encaminhar para o vereador tem que cobrar da prefeitura. Você não consegue dar uma olhadinha no seu celular se o som tá legal aí? Porque eu entrei aqui no meu, ele parece que estava meio picotando. Vamos ver. Dá uma olhada aí. Entendesse? Então daí tu fica nesse varejo. Você compartilhou no seu Facebook também, na sua página? Compartilhamos. No Facebook? Ou não? O Alessandro já compartilhasse? Entra aí no Bocuse Entrevista. Galera, é tudo ao vivo aqui, é assim mesmo. É assim, não, é melhor quando é assim. Entra aí, ó, desce aí. Tá carregando aqui, ó. Galera, quem não tiver curtido minha página ainda, quiser me ajudar aí a curtir a página, se tiver alguma pergunta, quem for aqui de São José, quem for ver o vídeo, se tiver alguma pergunta, no final a gente tenta mostrar a pergunta. Tá aí? Compartilha, você não consegue compartilhar na sua rede também? Eu compartilhei. Ah, já compartilhou? Não, então tá bom, então tá tranquilo. Compartilha no meu ali. Ó, mas o som tá bom. Tá bom? Não tá picotando? Não, acho que era do meu celular aqui. A gente tava dando uma testada no som. Galera, tá bom? Tá bom? Legal. Se quiser deixar baixinho aí. Tá, não, tá aqui. Assim, ó, mas sabe onde eu quero chegar, cara? Um dos meus... Esse ponto é um ponto que eu toquei com poucos políticos que eu entrevistei, tá? Até porque eu não quero deixar a galera de calça curta. Mas eu tava pensando aqui, antes de entrar, pessoal, aqui em São José, depois no final do vídeo eu vou tentar finalizar o vídeo mostrando aqui o ambiente aqui, né? A orla, a paisagem aqui de São José. Mas eu tava pensando assim, poxa, tem algumas coisas, o que aconteceu? O André é jornalista, né? Então, eu percebi que o trabalho, por isso que aquele dia eu fiz uma ligação com o André ao vivo, eu entrei na minha página pessoal ao vivo mostrando como que era o meu trabalho.
Para as pessoas verem, porque tem vários projetos que eu faço que as pessoas falam assim, pô, mas se você desistiu, Thiago, você já desistiu, e tem coisas que não dá para continuar, ou financeiramente não fecha as contas, ou o formato não dá, não tem aceitação, não tem penetração. Então eu falei assim, eu vou mostrar algumas coisas para as pessoas verem como que é o trabalho, qual que é o bastidor, porque as pessoas me perguntam muito, como você conseguiu fazer a entrevista, como você faz? Aí eu quis mostrar uma parte disso. Então, dando um resumo, você que é jornalista e tal, eu tenho uma questão, na minha campanha, um dos temas que eu queria era botar câmera ao vivo dentro dos gabinetes. Eu dei o nome de Lei Big Brother. Porque quando eu falo em transparência, você concorda, você na sua empresa, você falou que era diretor, né, de uma empresa, diretor comercial de uma empresa, isso, né? Isso. Lá nessa empresa não tinha monitoramento dos funcionários? Provavelmente tem. Tem. Por que não o setor público, no geral, mas eu começaria até com a classe política, para dar o exemplo, não coloca câmera dentro dos gabinetes? Eu acho, é uma nova ideia, eu não vejo problema nenhum. Mas você já tinha pensado nisso? Não tinha. É óbvio que, por exemplo, antes de uma votação, porque a hora que tu vai fazer a tua discussão lá no plenário, tudo é ao vivo, né? A votação é ao vivo, tudo é aberto. Mas na hora que tu vai fazer uma discussão de um projeto, que tu queres montar uma estratégia para, por exemplo, defender ou para derrubar um projeto, ou tu é da base, ou tu é da oposição, eu acho que nesse momento não é nenhuma questão de não mostrar, mas é uma questão de estratégia que eu não sei como é que funcionaria nesse sentido, entendeu? Então, de repente, tu subisse no teu gabinete com a tua equipe e tu vai definir uma estratégia de como é que tu vai fazer essa discussão. Eu já pensei nisso. Porque a estratégia é tu chegar lá e tentar fazer com que persuadir aquela ideia que tu tens. Daí, nesse caso, não faz sentido tu, antes de tu descer no gabinete, tu mostrar isso, entendeu? Agora, eu não vejo problema nenhum, porque tudo que a gente faz na casa pública tem que ser público. Mas eu pensei nisso. Na verdade, eu acho que deveria ter uma outra sala, que nessa sala ia estar gravando, mas não ia mostrar. Aí, se as pessoas vissem, se a população quisesse mesmo ver, teria que entrar com um pedido especial, alguma coisa, entendeu? Então, deixa eu teria a sala da estratégia, alguma coisa nesse sentido, mas, por exemplo, o dia a dia dos gabinetes, para ele ser mostrado. Porque quando eu fui candidato a vereador, eu não queria ser um funcionário da população, não é ser o povo inteiro que é ser meu patrão, que tem muitos que gostam de botar para baixo o servidor público falando, você é meu funcionário, eu que pago o seu salário, mas eu não estou falando nesse ponto. Sim. Eu ia me colocar como funcionário. Então, se fosse uma empresa, o acionista não ia me ver trabalhando, qual a diferença, então, do população me ver trabalhando? Sim. Sabia que você é o primeiro do mandato, eu estou tentando buscar até alguém que abraça essa causa, algum político no exercício do mandato, que abraça essa causa, que faça isso para ser um modelo piloto para o Brasil. Sim. Porque eu tenho certeza que se fizesse isso, por que eu também ia querer colocar câmera no meu gabinete? Para me auto-blindar. Porque a partir do momento que eu tenho câmera no meu gabinete, eu vou nos bastidores de gabinetes de câmeras de vários lugares do Brasil, de vários estados diferentes, e eu vi como que é. Se tiver câmera no meu gabinete, já ia ter uma auto-eliminação, ia ter um filtro natural, que não ia chegar no meu gabinete, não ia acontecer. Tanto de falarem de funcionário fantasma, de rachadinha, tudo isso, eu ia não eliminar 100%, mas eu ia ter um grau de confiança da população muito maior do que os outros. Se bem que tem muita gente que nesses assuntos não fala dentro do gabinete, né? Fala fora. Né? Tudo bem, mas ao mesmo tempo está usando a luz do gabinete, está usando toda a estrutura pública. Eu não sei se... Eu acho que ao vivo não tem como fazer isso. Eu acho que sim. Por exemplo, a gente tem inclusive um projeto de lei que já está tramitando. Porque é aquela questão que eu falei para ti, existe algumas definições de gabinete antes de uma sessão que tem que ficar restrita à tua estratégia, porque tu tens estratégia para defender um projeto então você não acha que, por exemplo, aqui pra gente fazer um piloto mas assim... Botar lá naquele ao vivo e aqui no seu não. Aqui no seu fica estratégico por enquanto, por exemplo. Mas ali na frente fica ao vivo.
Sim. Para quem vier aqui conversar com você, para a população saber o que aquele cara tem do lado. Sim. Então, se você é o tipo do cara que não tem nada a temer nesse ponto, e essa questão estratégica eu sei que é importante também, Sim. porque não tem como você... Aqui é uma luta, querendo ou não, uma luta diária. Se você não tiver uma estratégia para lutar, só que, você assim, perde. Isso depende, não depende só de um ou de dois vereadores, depende da Câmara, depende da constitucionalidade, né? Porque às vezes tu esbarra em algumas questões, enfim, que alguém isso pode... aí não, cara, eu vou te dizer bem a verdade, eu estudei tudo, isso daí é transparência, é dar publicidade total ao seu mandato. Mas quando eu falo que não depende, porque às vezes tu pode apresentar um projeto, que nem eu apresentei um projeto para fazer com que o vereador não... E tá lá tramitando. Então, mas aqui você bota no seu você não precisa da aprovação, talvez você só... Ah, entendi, não, daí no sim. seu Não, daí tu pode fazer. Isso. Daí tu pode fazer. Eu dei o nome de Lei Big Brother, mas eu ia começar colocando no meu, com um simples ato de colocar uma câmera lá, fazer o sistema, e depois, vendo o resultado, ia propor a lei para todos colocassem. Então, essa era a minha estratégia, entendeu? Esse projeto que eu estava falando para ti, que a gente está protocolando, ele inclusive ele já foi votado, eu acho que ele não foi em redação final. Hoje ele obriga a Prefeitura e a Câmara a todos os processos licitatórios que sejam gravados, entendeu? Por quê? Porque a população tem direito de participar de todo o processo licitatório, são públicos. Só que, por que ser gravado? Porque se alguém quiser... Exatamente aquilo que tu falasse da questão da reunião estratégica. Depois o cara quiser ver como é que foi aquele processo licitatório, se a lisura foi tudo, tá gravado. Ele puxa lá o arquivo. Hoje, essa é mais uma lei também, que foi de nossa autoria, que visa essa ideia da transparência, né? Olha que legal. Porque realmente é uma coisa que as pessoas clamam cada vez mais, né? Porque é aquela coisa, tu dá mais transparência, mais as pessoas confiam em ti, né? E agora eu queria falar com você também, como que foi a questão da escolha do partido, do PDT? Você sempre é o primeiro partido e o único? Não. Eu já fui filiado como um militante, né? Nunca participei de campanha do MDB. Seu pai era do Meu pai era do MDB, que depois virou PMDB e agora voltaram para o MDB. Mas para ser candidato foi no PDT. E assim, eu sempre tive uma admiração muito grande pelo partido. Sempre tive, em especial pelo Leonel Brizola, que ele é contemporâneo a nós, porque a gente viu ele ser candidato em 89, enfim. Mas o PDT tem várias lideranças, Darcy Ribeiro, PDT, o próprio Getúlio, quando era do antigo PTB, que depois virou PDT, o João Goulart. Então tem várias lideranças, Abdias Nascimento, que foi um ator negro, virou deputado federal, senador lá do Rio de Janeiro. Então sempre tive uma admiração pelo PDT. Em 2015 a gente estava no auge da questão de corrupção, saindo muitas coisas, Lava Jato e tal. E eu queria participar de um partido que eu me identificasse, o PDT se encaixava nesse sentido, e que não tivesse na lama como quase todos estavam, né? Não todos, mas quase todos estavam, né? E desses partidos que eu me identificava, o PDT... o LUP teve umas questões... Teve denúncias, né? Não, mas não foi só no LUP, deve ter tido em outras pessoas também, mas assim, foi um dos partidos, em termos de Lava Jato, por exemplo, que não foi citado. Né? A questão do grupo não tem nada a ver com Lava Jato, era outra coisa. Então a gente, inclusive com o grupo que eu participei, a gente definiu o partido em conjunto também, sempre de forma coletiva. E eles, não, André, vamos PDT porque realmente, de fato, todos os outros partidos que a gente se identifica não tão legal, estão muito citados em corrupção, e daí a gente acabou escolhendo. Cara, eu estou muito feliz porque hoje depois que a gente começou a trabalhar, hoje nós temos um partido com movimento, aqui em São José, movimento da juventude, movimento LGBT, movimento negro. Então, assim, não sei se tu conhece o PDT, mas se tu for buscar, o PDT tem a Universidade Aberta Leonel Brizola, que dá curso para o Enem, capacitação política, ensina como é que a comunidade pode montar os núcleos de base, que é a formação política nas comunidades, entendeu? Tem a Escola Aberta Alberto Pasqualini. Então você era do MDB, aí eu não estava mais filiado já, né? Aí já tinha desfiliado. Já tinha me desfiliado fazia algum tempo, até por descontentamento com que o rumo que o PMDB tomou, né? Porque o PMDB tomou um rumo muito de uma coxa de retalho, mesmo sendo que em Santa Catarina o PMDB tinha uma diferença grande em relação ao PMDB nacional.
Mas aqui a gente enfrentou muitas dificuldades, muito puxada de tapete aqui em São José, com o PMDB, né? Sofremos bastante. Quem que eram os líderes? E por essa razão, assim, nós tivemos vários, né? Mas o PMDB, que a gente fala o PMDB raiz, que é esse PMDB que veio lá dos anos 80, dos anos 90, tinha várias lideranças, né? Daí depois... Mas fala aí 1, 2 nomes aí para mim, só para mim. Tinha o pai foi liderança, né? O seu Lauro... Seu pai como que era o nome dele? Lauro Gesser. Lauro Gesser. Enfim, tinha o Salésio, tinha o Neri Amaral, que foi vice-prefeito agora, o irmão dele, o Carlinhos Amaral, que foi também há muito tempo atrás, foi presidente da Câmara. E o PMDB curiosamente, nunca elegeu um prefeito aqui em São José. Já concorreu várias vezes, mas nunca elegeu. O PSDB que fez, né? O Dário, né? O Dário foi pelo DEM. O Dário era do DEM, mas depois o PSDB, né? Depois foi o PSDB e daí se elegeu prefeito em Florianópolis. Pelo PSDB lá. Daí depois veio para o PMDB, porque o Luiz Henrique trouxe o Dário para o PMDB e tal, na reeleição dele lá, né? E hoje é senador. O Dário, a carreira dele começou aqui. O Dário, se eu não me engano, a primeira eleição que ele concorreu em São José, ele não se elegeu a vereador. Daí na segunda se elegeu, enfim, foi presidente da casa. Depois eles fizeram uma coligação que foi o Dário e o pai, que daí o Dário foi o prefeito, o pai foi o vice, que juntaram Mas seu pai foi vice do Dário? Foi vice no primeiro mandato. E daí daquele primeiro então mandato... No primeiro mandato seu pai foi o vice-prefeito? Do Dário, sim. O pai foi candidato em 92. Né, que teve todo aquele rolo. Daí aquele prefeito que ganhou, o Germano Vieira, ele foi cassado um ano e pouco depois, e quem assumiu foi o Gervásio Silva, que já deve ter ouvido falar. Sim, faleceu inclusive esse ano. O Gervásio ele era do PSDB, assumiu, né? Era do DEM. Do DEM. PFL, né? PFL. E daí ele assumiu, e quando ele saiu, teve uma candidatura que foi a do Dário com o pai. Foi uma coligação que eles fizeram. E ele foi eleito. Daí foi eleito e diria que foi essa é a minha opinião, né? Foi o melhor mandato que já teve em São José. O do meu pai. Não. Tô brincando. Não é por isso, não. Até porque o pai era o vice, né? O prefeito era o Dário. Mas foi porque eles pegaram a prefeitura num momento que São José... a autoestima era muito baixa, era como se fosse, era uma cidade dormitório, entendeu? As coisas não aconteciam, então, inclusive a Adeliana que foi prefeita, foi secretária de saúde do Dário. Então foi a época que eles construíram mais escolas, que eles construíram mais postos de saúde, foi a época que algumas ruas que estavam muito detonadas, eles asfaltaram, tanto que o Dário, e daí na reeleição, o pai não participou dessa candidatura do Dário à reeleição. O Dário se reelegeu com 86% dos votos. Então, 86%. Então, assim, significa que a população... Por que seu pai não estava junto no segundo mandato? Daí é política, né? É a política de... Enfim, foi um mandato que deu certo, só que daí, internamente, o próprio PMDB meio que fazia uns boicotes e tal, e no final das contas fizeram o PMDB lançar uma candidata, que foi a Esther Macedo, mas fez 8 mil votos, o Dário fez 70 mil votos, porque a reeleição era muito clara. Então o mandato foi tão bom... O partido até saiu do grupo do Dário. Na verdade, alguns que eram do PMDB foram junto com o Dário, né? Foram pro DEM e tal, não continuaram no MDB. Aqueles que continuaram foram esses raízes que eu falei para ti. Né, o pai e mais outras pessoas, os outros saíram, né? Mas o que eu estava dizendo para ti do primeiro mandato, ele foi tão importante que foi o primeiro mandato que fez o Dário, querendo ou não, ir para Florianópolis e ganhar a eleição. Porque São José chamou muita atenção, ele se reelegeu com 86% dos votos, né? Então é muito voto. Foi massacrante. E daí no segundo mandato do Dário, ele ficou 2 anos e teve que renunciar para concorrer em Florianópolis. E se reelegeu em Florianópolis, concorreu contra, eu acho que o primeiro ano foi contra o Chiquinho de Assis, que é ligado à família Min, e no segundo mandato dele, eu acho que ele concorreu, se eu não me engano... o primeiro foi com o Chiquinho. O segundo foi contra o Amin ou contra a Ângela? Já não lembro, acho que foi contra o Amin. Eu acho que foi contra o Amin, e ele ganhou. Então, assim, imagina, né, a família Min
sempre foi a família E um boato aí politicamente mais forte em Floripa. E como que foi a história, o que você sabe, vamos só falar um pouquinho disso, como que foi a história da vida empresarial do Dário Berg, de erguer todo esse patrimônio e tal, como que foi, qual que é a história que a cidade conta aí, porque ele na campanha dele, eu lembro que ele vendeu uma imagem lá da casinha de pau, de madeira, que veio lá de baixo e tal, e hoje em dia tem um império gigante de várias empresas. Eu vou te falar que essa parte da história. Essa da casinha, não sei. Mas eu também não posso te afirmar, mas eu acho que quando o Dário se tornou prefeito, ele já tinha uma empresa de... Não dá para saber, né? Mas eu acho que ele já tinha uma empresa de segurança, de vigilância. E essas empresas... Que na época era a Casvig, né? Se eu não me engano. Mas eu não posso afirmar, porque assim... E na época do Luiz Henrique, a Casvig tinha vários contratos, né, com o governo, né? A nível estadual? Sim. Daí tem que olhar onde? Nas escolas? Em todo lugar, né? Em várias obras, né? Então, isso é em 2003 para cá, então. Sim. Porque o Luiz Henrique se elegeu em 2002, o Dário se elegeu em 96 aqui, se reelegeu em 2000, em 2002 ele já não estava mais prefeito aqui, né? Daí ele foi para Floripa e se elegeu em Florianópolis em 2004. É isso mesmo. Mas daí, claro... E aí, pegando esse assunto aí do gancho, porque é legal, eu gosto de conversar com pessoas igual você, que você tem bastante história, né? Não só história política. E é isso que eu acho bacana de saber também. Eu tô com 42, vou fazer 43. Em 96, eu tinha 16 anos, né? É isso, 18. Né? Não tinha 18. Tinha 18, eu sou de 80, então em 96 eu tinha 16. Isso aí, 18 anos. Eu estava no auge da música, assim. Eu sou músico profissional, né? Tocando bastante, assim. E tu vê... Tocava onde? Dentro da ilha? Nessa época era uma época que estava começando a tocar mais. Tocava muito em Floripa, porque era Floripa. São José nunca teve nada, assim, nessa época. Não tinha... Era difícil, né? Tocava só nos chamados guetos, né? Nos bares mais underground, mas era Floripa. Mas eu, como músico... O que era underground aqui em Floripa? Eu já toquei muito em São Paulo, já toquei no Rio, tocava muito no Paraná, em Porto Alegre. Lá em São Paulo nós tocamos como é que era? O Sarajevo, que era um bar lá na Rua Augusta, muito legal de rock, enfim, né? Mas daí isso já dos anos 2000, né? Mas com 18 anos era a época que o cara... tocava, andava de skate, né, estudava, então assim, e a minha cabeça, tu vê, nunca imaginava naquela época que ia me tornar vereador, jamais, até porque talvez se eu tivesse seguido uma carreira musical com as bandas que eu participei, porque a gente fazia música autoral, tivesse participado, tivesse chego num lugar mais longe, com certeza hoje eu nem estaria como vereador, né, porque a música não ia permitir isso. Você queria ser um rockstar? Não queria ser rockstar, mas queria muito e quero muito ainda, né? Poder viver de música, da música que a gente produz, da música autoral. E é tão difícil, cara. É tão difícil. As pessoas... a cultura é difícil viver de cultura, né? Porque a cultura é muito criminalizada. O cara é... qual é a tua profissão? Sou músico. Não, mas a tua profissão de verdade. Os caras falam isso, né? E a tua profissão de verdade é ser músico. Né? Outro dá aula de música, outro toca no bar, outro toca cover, outro faz música autoral. Então, cara, o meu maior sonho sempre foi esse, né? Sempre foi esse eu já disse isso da tribuna, inclusive, que é poder viver de música, da tua música autoral. Eu participei de bandas, eu já lancei, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 discos de música autoral com bandas. Então... Só que hoje em Santa Catarina é muito difícil. A única banda hoje que vive exclusivamente de música autoral, que a gente pode falar assim que vive, toca e ganha o seu salário, é o Das Aranha. O resto, a galera tem que se virar, tem que dar aula, tem que fazer o boteco, tem que voz e violão. E agora na pandemia, o setor que mais sofreu, sem dúvida alguma, o cultural. E projeto para a questão musical aqui, questão cultural, na parte musical? Eu acho que o principal... Você fez alguma coisa? Fizemos. O que um vereador dá para fazer nessa área musical? A gente fez algumas coisas. O que tramitou, não foi plenário, mas tramitou
Até tem um parecer como inconstitucional da Comissão de Constituição e Justiça, mas a de Finanças deu como constitucional, um projeto que é nosso, que obriga o poder público, quando faz um evento cultural em São José, que 30% daquele recurso, então se ele vai gastar 100 mil reais, 30 mil reais é para contratar só artista local, para incentivar, né? A gente deixou em 30% para não botar, para não botar o espeto no Poder Executivo, mas que 30% pelo menos seja de artista local, porque é uma maneira de tu incentivar o artista local. Mas eu acho que tu perguntasse, como é que tu poderia? Eu acho que a principal ferramenta, e isso depende do Poder Executivo, não é o Poder Legislativo, porque a gente não pode propor todos os projetos, né? A gente não pode propor projeto que vise aumento de despesa financeira, mexer na estruturação do poder público, Poder Executivo, mas eles podem. Eu acho que é trabalhar projetos com editais de fomento. Então, assim, tu abre 500 mil reais para fazer editais de cinema, então daí tu vai inscrever o teu projeto, tu vai concorrer a 10 mil reais, ou a 15 mil reais, a 20 mil reais. E a outra questão, que aqui em São José não tem ainda, uma lei de incentivo à cultura para conseguir pegar recursos com as empresas privadas, que hoje nós não temos ainda aqui, porque nós não temos um plano municipal de cultura, que é uma das grandes falhas do Poder Executivo Municipal. Que ficaram de fazer, e depende do Poder Executivo Municipal para fazer o Plano Municipal de Cultura, a gente já cobrou várias vezes. Tendo o plano mostra como é que tu vai gerenciar a cultura na tua cidade, né? Em Florianópolis, por exemplo, hoje existe um Plano Municipal de Cultura que a Prefeitura faz esses fomentos através de projetos, né? Além dos editais e dos projetos. Mas aqui em São José não tem ainda. E a gente precisa muito reconhecer o trabalho das pessoas que trabalham com cultura, porque isso é economia, né? É mais receita para a cidade. Além de gerar emprego e dar renda para aquele que trabalha, é mais receita para o cara da padaria, para o cara da farmácia, porque se o artista tem trabalho, automaticamente aquilo que ele recebe é a circulação de dinheiro, né? Ele vai gastar. Então o cara que dá aula de música, quando ele vai dar aula de música, ele vai passar na padaria para tomar um café, ele vai botar gasolina, ele vai comprar um encordamento. O que você acha desse sistema que a gente vive aí, cara, do sistema capitalista, monetário? O último entrevistado, Daniel Toller, foi um candidato a vereador também, um liberal, Daniel Toller, ele falou que não existe, que a gente não vive um capitalismo. Não, a gente está vivendo o quê, então? Então, na verdade, não sei se a definição da palavra, se ele quis entrar em... Mas ele falou que a gente não vive um capitalismo, enfim... Mas esse sistema que a gente vive, o sistema que você nasceu em 78, é isso? 78, eu nasci em 80. Então a gente nasceu no mundo dentro de um contexto. Existem as regras, as leis, o sistema financeiro, as religiões já estabelecidas. Dentro desse pensamento, a minha opinião é que esse formato de mundo não tem... eu não vejo uma continuidade humana se o mundo tiver essa sequência que está tendo aí de acontecimentos e de ações humanas mesmo, pesando em cima aí de várias coisas. Como que você vê essa questão, não só... Porque às vezes eu gosto de levar o assunto para um outro nível, não saindo um pouco da política, da gente... Não, mas eu acho que isso aí é isso que a gente tem que fazer esse tipo de discussão. Numa parte mais humana, cara. Para onde está indo o mundo, cara, a sociedade? Aonde a sociedade quer chegar levando essa vida que a gente está levando, cara? Sim, Bocuse, eu acho que existe uma grande falácia, com objetivos políticos de dizer que estão tentando implantar sistemas comunistas, sistemas socialistas. O Brasil é um regime capitalista, sempre foi um regime capitalista, continuará sendo um regime capitalista. Quando a gente tem que saber diferenciar as coisas. Quando a gente fala, por exemplo, trabalhar mais um regime mais socialista, não é um regime em si, mas eu acho que as pessoas têm que entender que quando se fala da questão do socialismo, é fazer com que as pessoas, todas elas, tenham mais vez e voz, para que essa pirâmide, porque a pirâmide é o seguinte, aquele que está lá na base, que é o que segura, que é o trabalhador, é o cara que ganha R$1.000 por mês.
Então fazer a ideia, eu acho, pelo menos é o que eu tenho na minha cabeça, assim, quando a gente fala de um regime mais social, é fazer com que essa desigualdade diminua, cara. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, mas pega o país que tem 215 milhões de habitantes, sendo que não dá 1 milhão, muito menos do que isso, né? Mas eu não vou afirmar, mas assim, não chega a 1 milhão, tem 215 milhões dos caras que têm todo o poder financeiro do nosso país. Então, assim, é uma distribuição muito desigual. E os caras, mas o regime socialista tu tens que dar o teu apartamento. Não tem nada a ver, cara. Os caras distorcem esse sentido. A ideia é fazer com que o cara que está lá embaixo ele consiga subir mais. O cara que está lá em cima não precisa descer, mas o cara que está aqui embaixo precisa subir. Entendeu? E eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente é um sistema muito desigual. Então, mas daí quando tu fala em salvar, por exemplo, quando tu fala em vamos salvar os bancos. O começo desse governo, os caras deram, eu acho que em torno de 2 trilhões para os bancos, para salvar os bancos, porque os bancos, as pessoas não iam conseguir pagar as contas do banco. Então, daí todo mundo, ninguém fala nada. Daí quando alguém fala em, vamos salvar o cara que está no SPC, daí os caras começam a rir. Isso não dá para fazer. Entendeu? Então, mas você falou assim, poxa, eu não quero quem está em cima não precisa descer, quem está embaixo tem que subir e tal. Mas essa questão da humanidade, cara, da questão da competição, da competitividade, não da cooperação, da colaboração, a questão de sempre ter aquela competição desenfreada, mesmo que você não acha que esse é um mal que a gente vai ter que perdurar e nunca vai mudar? Você acredita que isso... Você acha que realmente isso é uma coisa do instinto do ser humano, que o ser humano é competitivo, sempre vai ser, ele sempre vai querer ter um carro melhor que o cara do lado? Aí muita gente fala, eu não sou assim. Mas o mundo é assim. A grande maioria, acredito eu, às vezes talvez não busca ter o carro melhor que o cara, que o meu vizinho, mas se ele vê que o vizinho está com um carro bom, ele vai querer ter um melhor, e sempre aquela competição da disputa. Mas é porque a gente vive num regime extremamente capitalista mesmo. O capital é o que manda. Então, mas você acha que isso daí, você vê uma ruptura com esse sistema se aproximando, ou você não vê isso se aproximando? Não, eu acho bem difícil, ainda mais hoje em dia que as redes sociais estão como estão, né? Então, daí aquele que está andando de sandália havaiana, chinelo de dedo, que não tem um tênis, está toda hora olhando a propaganda do aquele que está andando com a Nike, está andando com a Adidas. Então, assim, é uma ruptura muito difícil. Eu acho que falta essa visão que, na verdade, não é socialismo, não é comunismo, não é capitalismo, que é o humanismo, né, da gente ser mais humano. Só que, se a gente conseguir fazer, eu acho que fazer com que aqueles que estão lá embaixo subam um pouco mais, eu acho que tu começa a fazer um acalento, pelo menos nesses que estão precisando... Dá uma segurada na onda deles. Assim, o ser humano é um bicho mais difícil de a gente compreender. Porque... E qual que é a sua visão de... Você acha que as religiões, que Deus, o cristianismo ou outras religiões, você acha que tem a ver com uma dominação humana e política? Porque, querendo ou não, a religião... ela tem uma penetração política, né? Se você pegar na essência da palavra, totalmente... A religião é uma política. Mas daí, então, o cara que é cristianismo, que segue o cristianismo, que é cristão, e daí defende determinadas coisas que Jesus Cristo não defendia, né? Eu sempre brinco com meus amigos... Jesus Cristo, na verdade, no meu entendimento... Por Jesus... Tu acha que Jesus Cristo era socialista ou capitalista? Não, Jesus não era nada. Não, mas tu acha que... Com certeza ele seria mais esquerda, socialista. Ele seria extrema esquerda, Jesus. E daí tu vê... Só que seria os extrema direita... Mas não vamos nem levar para o campo político. Jesus... qual foi o momento que Jesus ficou revoltado? Para quem conhece a Bíblia, né? Quem é cristão... Foi no momento que ele entrou lá na sua casa que ele viu que o pessoal estava fazendo um comércio ali, trocando isso, aquilo, dinheiro e tal, e ele chegou lá e o que ele fez? Ele quebrou tudo, né? Ele quebrou tudo. Porque o que ele queria? Ele queria que as pessoas tivessem os mesmos direitos, né? Os mesmos deveres, mas os mesmos direitos. E que todo mundo tivesse um lugar ao sol. É isso que ele defende, né? Não é? Ele foi um cara extremamente
tu acabaste de falar, um cara humanista, né? Só que hoje, Então, infelizmente existe muita hipocrisia, né? Que o cara, através da palavra, o cara faz coisas que, meu Deus, se fosse naquela época, Jesus condenaria, com certeza. não, então, mas o que você acha? Como que você vê essa questão da política com a religião? Muito ruim, muito ruim. Política e religião não pode se misturar. Infelizmente, nós temos uma bancada lá no Congresso que é a bancada religiosa, tem a bancada da bala, tem a bancada religiosa, tem a bancada ruralista. Só que, diferentemente da bancada ruralista, por exemplo, que estás falando de um setor, bancada religiosa não pode misturar, porque quando tu vai fazer uma definição de políticas públicas, tu não pode pensar com a cabeça da religião. Tem que pensar com a cabeça da política pública. O que é melhor para a saúde do ser humano? Porque tem um ateu também ali, não tem? E tem que ser respeitado igual. Então eu acho danoso. Eu vou votar no pastor tal, eu vou votar no padre tal. Não estás votando no padre nem no pastor, estás votando no fulano de tal e no fulano de tal. Mas acho que só por chamar o cara de pastor, se ele é pastor, isso aí eu acho que eu não vejo problema. Eu vejo problema na questão... Na verdade... Eu vejo problema porque não estás votando no pastor. O pastor é o cara que está lá dentro da igreja, dentro do templo. O padre também. Se você fosse conhecido como Cantor André, e as pessoas só falassem, eu vou votar no Cantor André porque você usava esse nome, Cantor André, eu sou o Cantor André. Às vezes é por isso também, você entende? Eu estou falando, não é só pela questão do pastor. Mas é diferente, porque a gente está falando de religião, né? Religião é... Tu tens o cara que está lá pregando a palavra como, né, um líder, um cara que está trazendo as mensagens, enfim. Eu acho que não dá para misturar. Eu acho que religião não pode ser misturada. Não, eu também acho que não deve. Eu sou totalmente contra essa questão religiosa. Eu sou cristão, eu tenho um tio que é padre, né? Nós temos uma ligação bem grande com o cristianismo, com a Igreja Católica. Mas não é por isso eu defendo que não devemos misturar. Acho que o padre ele tem que ser padre, né? O pastor tem que ser pastor, o prefeito tem que ser prefeito, o professor. Eu acho que cada um no seu quadrado. Então, mas se fosse por você... Eu vou fazer uma pergunta para o André aqui, galera. Que eu não faço para todos, mas já que a gente está nesse papo, que eu acho que o papo que eu mais gosto é esse papo mais filosófico, mais humano do que tanto político. Sim. Apesar que eu gosto de tudo, mas enfim. Se você virasse presidente do Brasil, não vou nem falar o presidente do mundo, às vezes eu falo, se você virasse presidente do mundo, se você virasse o presidente do Brasil e você tivesse que tomar 3 atitudes agora, você virou presidente, não tem muito estudo, você tem que tomar 3 atitudes agora. Quais seriam as 3 atitudes iniciais que você tomaria como presidente do Brasil? Você não é Deus, mas você pode mudar o sistema, as regras, você pode mudar. Vamos supor que o presidente tivesse um pouquinho mais de poder, O presidente fosse um pouquinho mais poderoso, que não precisasse tanto do Congresso, Você não é um negócio... Você pudesse tomar uma atitude unilateral, o que você faria? Primeiro, dar vez e voz a esses que precisam de vez e voz. Mas como? Não, mas objetivamente, exatamente o que você faria? Se você falasse, minha primeira atitude, dar vez e voz, as pessoas teriam que ainda saber o que é isso. Mas exatamente mas é porque a tua pergunta é muito complexa. Mas vamos tentar então. Primeiro, eu acho que o governo brasileiro ele tem que investir muito, mas muito mesmo, no seu território, num plano nacional de desenvolvimento, na sua indústria, no seu pequeno empresário, fomentar isso. Mas como é que ele vai fomentar isso? Trabalhar aquilo que ele tem de receita, aquilo que ele arrecada nisso, porque isso vai gerar emprego e vai gerar renda para aquele que vai ficar empregado. A gente precisa muito disso. Mas como você faria isso amanhã? Amanhã eu preciso botar uma ação. O que você faria? Mas eu acho que essa é uma. O Brasil arrecada bilhões, trilhões, né? Nós temos bancos de desenvolvimento. Eu acho que isso é fundamental. Jogar na mão do mercado nacional, tu trabalhar uma industrialização em massa, trabalhar
a força do empresário, do grande, do médio, do pequeno, trazer linhas de crédito para que eles Você não mexeria nas raízes do sistema monetário, financeiro? Não, mas primeiro tu perguntou como é que tu faria isso, né? Daí eu te respondi o seguinte, olha, tu arrecada trilhões e com essa arrecadação eu acho que tu tens que investir nisso, porque se tu investir nisso, tu vai inclusive conseguir mais receita para ti, porque tu vai estar, quando tu joga o papel na mão daqueles que vão investir, automaticamente aquele dinheiro volta para o governo, é um ciclo. Outra coisa que daria para fazer, que não se faz, auditar a dívida pública. A gente sabe que a dívida pública é gigantesca. É gigantesca. Hoje o Brasil não chega a 50% da receita, mas perto de 50% da receita é para pagar a dívida pública. Que acaba sendo impagável. Ninguém sabe o que é essa dívida, né, cara? Não, mas por exemplo, um site. Mas, por exemplo, os dinheiros que teoricamente o país foi fazendo financiamento com bancos internacionais, esses juros é essa dívida pública, entendeu? É essa dívida pública. Daí tu acaba não cobrando daquele que deve 5 milhões, 10 milhões, porque tu passa a mão na cabeça, né? Fica protelando, enquanto isso estás pagando os juros daquele empréstimo que tu fez. Essa é a dívida pública. Eu acho que está chegando perto de 50% a dívida pública. 43%. Então pensa assim, tens uma receita de R$100. Dessa receita, R$40 é para pagar dívida pública. Daí tu tens a despesa com saúde, a despesa com educação, a despesa com a folha, que é gigantesca, né? Que a gente tem que ter uma reforma administrativa séria, né? Não para punir como eles querem, vamos punir o funcionário público. O funcionário público, aquele que recebe uma merreca, ele trabalha para caramba, né? Tu tens que fazer uma reforma para fazer com que os caras não tenham privilégio, para a gente não ter salário de R$60 mil, salário de R$40 mil. Tem funcionário que ganha R$40 mil, R$35 mil. Por que um juiz tem que ganhar R$60 mil? Né? Por que tem que ganhar R$60 mil se o pedreiro recebe 1.800 por... o juiz é um cargo, tá, mas beleza, então ele vai ganhar R$20 mil, 25, mas nós estamos falando de 60, 70, 100 mil reais. Não é isso que um ministro ganha, que um... o teto é 39 mil, né? Não, mas eles ganham muito mais que o teto, porque eles acabam agregando um monte de penduricário, que é esse tipo de coisa que tem que se mexer. Mas assim, é que a tua pergunta é muito complexa, muito complexa. Eu acho que se a gente der mais poder para o nosso povo, através do investimento, da receita que tu arrecada, em cima disso que eu estou comentando contigo, daí tu vais ter mais recursos para investir em educação, mais recursos para investir na saúde. O Brasil agora provou, né, tanto o país quanto os estados e os municípios, que a gente tem capacidade de investir mais em saúde. Não abriram um bocado de leito de UTI. Ainda bem Por que tem que chegar uma pandemia para fazer isso? Eu acho que vai estar um pouquinho mais estruturado. Exatamente. Mandar um abraço pro Jonas, meu amigo, que sempre assiste o vídeo, ele tá fazendo vários comentários aqui. Valeu, hein, Jonas? Obrigado, hein, brother? Obrigado, mãe, que tá assistindo aí também. Tu sabe que o Ceará é um estado pobríssimo, né? Mas já faz mais de 10 anos que várias cidades do Ceará... Você tá com um discurso cirista já pro ano que vem, hein? Não, Projeto Nacional Desenvolvimentista no Ceará. Isso é do PDT. Isso é um projeto do PDT, do Brizola, né? Que, por exemplo, cobrar as grandes fortunas... Né? Tem o Brescia que fala desse plano. Eu estava falando do Ceará, porque o Ceará, por exemplo, das 10 cidades que tem o maior... Sobral, vai falar Sobral lá do Silvio. Não, por isso que eu não vou nem falar de Sobral, mas das 10 cidades, 5 são do Ceará. O Ceará é um estado pobre, né? Inclusive tem prefeitura que não deve ser do PDT, mas é o jeito deles olharem a educação, entendeu? Enfim, agora falasse do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Por que o Brasil não cobra as grandes fortunas? Isso é verdade. Mas eu acho que não tem... O cara tem por ano, os caras estão recebendo 1 bilhão, 500 milhões, e tu não tens que taxar as grandes fortunas? Os pequenos sempre pagam mais do que esses caras. Por que não taxasse tudo que é país taxa, o Brasil não taxa? Herança, né? Herança, o percentual... Não estamos falando do cara que tem 5 milhões, que já é um bocado de dinheiro, né? Mas é do cara que tem 100 milhões. Quando eu falei de taxar herança, os caras acham que tem uma casa, 2 casas, o cara fala, ai meu Deus, vai pegar minha casa. Não é assim, galera, não é assim. Os Estados Unidos, por exemplo, eles taxam, eu não lembro quantos por cento, mas taxam. O Brasil é 4%, parece.
4%, pode chegar no máximo a 8%. Então, enfim. Pessoal, mas na verdade, muito legal eu bater um papo contigo, porque tu sai um pouco dessa bolha de a gente ficar falando sempre aquela mesma, né, e o mundo real é isso que estás trazendo para nós, né? Não, e vou ser bem honesto, cara, tem muita coisa ainda. O André, a gente entrou, ele contou um pouco da história aqui de São José, da política. Eu não sabia, para você ter uma ideia, ó, como que são minhas entrevistas, eu nem sabia que o pai dele já tinha sido vereador. Eu não fiz uma... Eu acho legal isso daí também, dessa minha parte, porque ao mesmo tempo que tem algumas pessoas que eu vou conversar que eu já estudei a vida da pessoa, já convivi talvez com ela, porque eu tenho conexões em vários estados, fiz política em vários estados, já ajudei a fundar a Rede da Marina, ajudei a fundar o Partido Novo. Legal. São visões diferentes de mundo, e eu estava lá dentro ajudando a criar, porque era um projeto novo, eu queria que existissem coisas diferentes, Partido Novo, para dar uma oxigenada, e no final não me filiei em nenhum dos dois, mas fiz grandes amigos, por isso que eu te falei que eu gosto muito de campanha, porque campanha eu fiz muito amigo em campanha. Não tem nada a ver com o Partido Novo, tá? Eu? É. Não, eu tenho bastante, cara. Tô brincando. Não, vou ser bem honesto que eu tenho muita coisa da parte do liberalismo, liberal. Mas eu também tenho. Mas eu também tenho muita coisa da esquerda, do socialismo. Eu só não acho que é o mercado que vai dar jeito no mundo, entendeu? Mas eu também não acho que são os políticos. Não tem um país no mundo que o mercado deu jeito. Então, eu sei, mas eu também acho que não são os políticos, porque se fossem os políticos que fossem dar um jeito, ao meu ver, pela evolução da sociedade, principalmente nesse contexto que eu estou inserido desde quando eu nasci, eu acho que já tinha tempo suficiente, cara. Eu vejo que o tempo é o maior recurso que o ser humano deveria ter. É o que ele deveria mais preservar e tentar menos acumular, né? Como você vai acumular tempo? Você tem que usar o tempo. E eu acredito que o ser humano está usando o tempo para coisas que não vão levar a lugar nenhum à humanidade. Então eu tento dedicar o meu tempo para ter alguns papos desses com pessoas. Todas as minhas conversas, tudo que eu faço tem um peso político, tudo na minha vida. Por exemplo, eu sou vegano, para mim ser vegano é um ato político também, entendeu? Eu sou um cara que já usei droga, já cheirei cocaína durante muito tempo da minha vida, tive depressão também, e isso hoje... Falar disso para mim também é um ato político, claro. Porque você envolve vários poderes. Você fala do tráfico de drogas, que é um crime que está totalmente inserido, você fala do poder da polícia, você fala do poder político, que tem essa discussão de legalização ou não. Agora, até para eles aprovarem um remédio, cara, tá mais que claro que o canabidiol, que a maconha, a planta... a cannabis, e tem benefícios em todos os sentidos. Se você fizer um estudo básico, você vai ver que a repressão é uma coisa totalmente mais comercial. Deixa eu te fazer uma ponderação. Esse é um exemplo de que a religião não pode interferir na política, entendeu? Porque, vamos falar da ciência, né? Tu acabaste de citar quantos benefícios nós temos para curar várias doenças através do canabidiol, que foi criminalizado. Foi criminalizado, né, a gente sabe, mas erradamente, cara, tá escancarado em qualquer lugar que tu botar no Google, no YouTube, tu vai ver o benefício que tem. Eu conheço pessoas que epilepsia, Alzheimer, câncer, artrite, artrose, que através de muita luta conseguiram, crianças com autismo, né, enfim... E infelizmente se criminaliza algo que na verdade a gente está falando natural, de técnica, né? De ciência, não, né? E ainda é natural, né? Uma planta. A gente tem que evoluir muito nesse sentido, com certeza, com certeza. Então assim, pessoal, para quem está vendo o vídeo ainda, as minhas entrevistas não são entrevistas curtas, elas têm um período de pelo menos aí 1 hora. As menores foram, acho que 30, acho que teve uma que teve 39 minutos, que foi a de menor duração de tempo. E tiveram algumas que chegaram a durar 2 horas. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde do previsto, e daqui a pouco eu tenho um compromisso de levar um sobrinho no aeroporto. Então, como o André é um cara que a gente avançou em vários temas aqui da história, ele tem muito ainda para falar. Eu tenho a parte do favor ou contra que eu pergunto, temas mais de questão nacional, de questão de vida também, né?
de questões humanas e não só políticas de lado ideológico, eu acredito que o André vai ser um cara que eu vou, se ele permitir, a gente vai marcar uma parte 2. Claro. Que para vários que a gente... Na verdade, quase todos que eu conversei, eu acho que dá para ter uma parte 2. Quase Sim. todos. Tem tanta coisa pra gente... Na verdade, daria pra gente fazer uma série, né? Dá pra fazer séries e não acabar nunca mais. Exatamente. Mas assim, André, qual que são as suas pretensões mais a curto prazo? Você tem uma pretensão então deixa eu te contextualizar. política, Ano que vem, deputado, alguma coisa? Então, ano que vem nós temos uma eleição para presidente, governador, senador, enfim, deputados. Em São José, estou falando por São José, né? A gente vai lançar candidaturas a deputado federal e a deputado estadual, né? Isso já está claro para nós aqui do município. E você seria um do nome ou não? Eu posso ser um dos nomes, né? Mas isso a gente vai definir ainda. E a gente é de uma ala do PDT estadual que a gente quer candidatura própria para governador também. Porque a gente acredita que a gente tem que estar alinhado, se tem uma candidatura a nível nacional, a gente tem que ter uma candidatura também a nível estadual. Quem seria um cara aqui para o governo? Isso fortalece também essa questão das candidaturas para deputado federal e deputado estadual. Porque daí tu tens um discurso mais a ver com mais visibilidade, né? Cara, aqui eu vou soltar em primeira mão, assim. Nós tivemos uma candidatura do Moacir aqui em São José. Moacir, tô te ligando, precisa me responder pra gente fazer a entrevista. Então, teve a candidatura do Moacir aqui em São José, nós tivemos outras candidaturas a nível de outras cidades. Eu acho que nós temos alguns nomes que podem ser candidatos ao governo do estado. Né? Alguns nomes. Nós tivemos agora a entrada de um ex-deputado federal, que foi deputado estadual também, que já foi prefeito de Lages, que é o Coruja, não sei se já ouvisse falar. Já. E, enfim, tem o deputado Rodrigo Minotto, que hoje é deputado estadual, né? Tínhamos a deputada Paulinha, mas infelizmente teve algumas rupturas com o partido, do partido com ela, inclusive eu discordo, né? Ela acabou sendo expulsa do partido, isso aconteceu ontem, e eu já disse a todos que eu discordo dessa ação, né? Acho que existem outras punições, mas enfim, ela não faz mais parte do partido, também poderia ser uma candidata a governadora, porque a deputada Paula tem um mandato como prefeita da cidade de Bombinhas, que na época que ela foi prefeita, ela foi considerada a 3ª melhor prefeitura do país, né? Uma mulher e tal. Mas enfim, não dá para te cravar um nome. Aquela de Bombinhas foi expulsa do partido? Foi expulsa. Qual razão foi? A razão principal foi porque ela assumiu a liderança do governo Moisés, né? Quando ela se tornou deputada em 2018, 2019, depois ela assumiu a liderança do governo Moisés, e o PDT estadual parece que não queria, enfim. E daí teve algumas outras questões e foi aberto um processo e ontem foi o dia que ela não perdeu o mandato, ela continuou com o mandato. Não, continuou com o mandato. Eu acho que não faz sentido algum ela perder o mandato, porque o processo não é algo que envolve a perda do mandato, né? Eu sou do PDT, mas eu deixo claro isso, que eu discordo com essa questão de ela perder o mandato, porque não foi algo que... Eu acho que não deveria nem ter sido expulsa do partido, né? Eu acho que antes de tu expulsar, tu tem várias outras questões que tu pode punir. A expulsão tem que ser um negócio muito mais grave. Pelo menos eu penso assim, né? E a gente defende sempre a democracia na política para isso, para que a gente possa dar as nossas opiniões. Agora, eu acho de fato que a gente tem que também aprender a respeitar as normativas dos partidos. Por isso que os partidos às vezes estão tão desacreditados, né? Porque daí tu és de um partido, mas não está nem aí pro teu partido. Isso também não pode acontecer, né? Talvez não seja nem esse o caso da Paulinha, porque a Paulinha ficou 32 anos no PDT. O único partido da Paulinha, trabalhou com o Brizola lá no Rio, inclusive, né? Começou na Juventude Socialista do PDT, e sou amigo dela, e ela com certeza deve estar muito, muito entristecida com isso, porque foi o partido que ela ajudou a criar, né? Então, enfim, né? Infelizmente tem isso.
Ô galera, na parte do favor ou contra tem a questão das candidaturas independentes, né? Que eu sou um cara que já fui para Brasília, já falar com o pessoal lá que tem a PEC, o Rebuff, tem a PEC da Rede também, tá lá no Supremo a ação do Rodrigo Mesomo, que foi candidato a prefeito lá do Rio, tentou, né, ser candidato a prefeito independente lá do Rio. E nós vamos deixar então isso daí para a parte 2. Eu também quero falar que esse canal, por enquanto, eu ainda não tenho patrocinadores de empresas. Eu estou me mantendo independente por algumas razões também estratégicas. Uma delas foi de gerar mais conteúdo para quando eu for atrás de empresa eu já ter mais conteúdo gerado e não estar começando do zero, e faria com que eu conseguisse valores menores e talvez não tivesse que aceitar um patrocínio somente pelo dinheiro. Como eu tenho questões pessoais e eu vou tentar escolher os patrocinadores, eu sei que é difícil, mas eu vou tentar escolher, até porque eu não preciso de muito, a minha ambição financeira diminuiu no mínimo 1000 vezes, para você ter uma ideia, de uns anos para cá. Então eu não estou preocupado nem com as visualizações e nem com patrocinadores. Eu estou tocando esse projeto da maneira mais independente possível, perguntando aquilo que eu tenho vontade de perguntar. Às vezes falta tempo, não está faltando coragem, está faltando tempo para falar de todos os assuntos. Hoje aqui com o André, no mínimo, aqui eu precisaria de mais 1 hora para conversar com ele, no mínimo. Mas não vai dar para a gente continuar com esse tempo, porque ele também deve ter outros compromissos. E eu preciso ir embora, mas eu quero agradecer os outros entrevistados que me cederam as entrevistas, tá? Agradecer também aqueles que estão me ajudando, que conseguiram me ajudar financeiramente, apoiando financeiramente. Até agora, 90% dos entrevistados me ajudaram financeiramente. Não são valores, porque depois eu descobri que tem gente que cobra a entrevista. Existe um outro mercado disso, e até valores altos de R$1.000, 500, R$2.000. Eu não sabia disso desse jeito. Eu sabia que existiam matérias pagas, enfim, mas entrevista com esses valores eu desconhecia. Então o valor mais alto que me ajudaram foi R$150, então não são valores exorbitantes, e é com esse valor que eu ainda estou conseguindo me manter independente. Daqui um tempo eu vou fazer eu vou talvez liberar o meu Pix para quem puder me ajudar, quem gostar do meu trabalho e quiser me ajudar, porque a ideia final desse meu projeto, além de conhecer as pessoas, é talvez fazer um documentário com a cabeça dos políticos, das pessoas, como que pensam as pessoas que estão aí no comando, no poder. Então, esse é um projeto maior, final, mas eu não quero pensar nele agora, eu quero pensar nas entrevistas, no dia a dia desse trabalho novo, e mais pra frente ver esse material todo, ver o que dá para extrair disso, para fazer algo positivo em cima disso tudo. Então, a minha missão aqui não é entrar com os 2 pés no peito do convidado, do entrevistado. A minha missão é bater um papo, conhecer ele, ao mesmo tempo eu me posiciono. Então isso não é só uma entrevista que eu só pergunto, eu tenho minhas posições, eu vou dar um posicionamento. Até eu brinquei que teve outras entrevistas que o cara conseguiu me convencer, aí na própria entrevista eu mudei de pensamento de novo e eu fiquei perdido. Aí eu falei, e agora? Qual será o pensamento que eu tenho que ter? Então, galera, obrigado por quem está assistindo. Agora eu vou deixar para essa parte final, para você, se eu não te perguntei alguma coisa que você quer falar, algum recado, aí é tudo contigo agora, André. Então, primeiro te agradecer, né? Agradecer, eu acho que é importante isso que tu faz, até dar um toque para a galera. Eu acho que apoiar canais independentes é fundamental, até para que tu possa realmente continuar fazendo essas entrevistas livres, leves e soltas. Isso. Né? Sem roteiro nenhum, a gente senta e vai bater um papo e tu pergunta, se a gente sabe responder, responde, se não sabe, não responde. Então, te parabenizo, e eu acho que a galera que puder ajudar, eu acho que esses canais independentes são importantíssimos, né? E por fim, dizer para as pessoas, eu gosto de falar para a galera participar da política, participe da vida política, em especial da vida política nos municípios, porque a gente faz muita discussão a nível nacional, que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas a nossa vida é na cidade, é aqui que a gente usa o posto de saúde, é aqui que estão as escolas, as empresas, enfim, tudo é aqui, tudo acontece aqui. Então acompanhe o trabalho do vereador da sua cidade, acompanhe o trabalho do prefeito, cobre, manda e-mail, manda o WhatsApp,
enfim, porque se a gente cobrar cada vez mais dos políticos que vivem na nossa cidade, que tem um mandato na nossa cidade, com certeza a cidade vai melhor. Então participe da vida política, que eu acho que é fundamental. E é isso, eu acho que quando a gente puder bater novos papos, a gente tem muita coisa para falar, porque a dimensão política ela é gigantesca, né? O ser humano é político por essência, já diria Aristóteles, já que falasse de filosofia. Então, te agradeço mais uma vez e estou à disposição para a gente poder fazer um novo bate-papo. Viu, pessoal, também eu estou pensando, eu falei em algumas outras entrevistas, eu estou pensando, não sei se eu mudo o nome para Canal do Boccuzzi, e aí eu vou fazer, dentro do canal do Boccuzzi, eu vou fazer o Boccuzzi Entrevista, aí eu quero fazer o Boccuzzi Debate, que é chamar, por exemplo, 2 campos diferentes, ou o mesmo campo até, e eu ficar no meio ali, o Boccuzzi Debate, e fazer o Boccuzzi Pesquisa. O que seria o Boccuzzi Pesquisa? Que aí eu vou para a rua. Eu indo nas cidades fazer as entrevistas, eu iria para a rua fazer uma pesquisa ao vivo. E é tudo ao vivo. A pesquisa, a entrevista e o debate, tudo sempre ao vivo. Eu vou fazer a pesquisa de assuntos variados para a população. Então eu vou no centro de São José e faço uma pesquisa de algum tema. E assim vai. Legal, então eu estou pensando se eu vou, isso é legal, se eu vou fazer essa divisão ou se eu vou continuar. Estou pensando. Então tudo é novo para mim. É uma nova profissão, era um hobby que eu estou transformando em profissão. A primeira coisa que eu preciso ter é pessoas para entrevistar. Que por isso que eu fiz aquela ligação ao vivo e talvez eu vou fazer até outras para mostrar a dificuldade que é. Para você ter uma ideia, eu me considero um cara com bastante contato e eu ainda não estou usando tantos contatos assim de pessoas, de cargos maiores, de deputado, senador, governador. Eu não estou usando, eu quero começar, entre aspas, eu brinco que eu estou na série B, às vezes na série C, na série B, para depois chegar na série A, entendeu? Então estou batendo uma bola de leve, mas ao mesmo tempo eu sinto que são essas pessoas que eu estou conversando agora que vão estar comandando o Brasil daqui 5, 10, 15 anos. Então ao mesmo tempo eu estou fazendo esse trabalho de conhecer quem são as pessoas. Então por isso que eu estou estudando de talvez mudar, ampliar um pouco o leque do canal, não só para entrevista, mas para pesquisas e debates também, para a gente também ter uma continuidade desses pensamentos aqui e não ficar só nessa primeira entrevista, entendeu, André? Legal. Então eu brinco que se as pessoas que eu estou entrevistando, não esquece de dar o curtir na página, não sei se você deu o curtir na página. Se as pessoas que estão entrevistando curtirem e verem as minhas entrevistas, porque eu tenho até agora 700 pessoas lá na página, André, como curtida e seguidor, 700. E a média de visualizações dos meus vídeos está dando 700 visualizações, a média. Então, se cada seguidor que eu tiver continuar assistindo os meus vídeos, eu acredito que para mim já vai estar sendo um negócio bacana. Então, como eu quero chegar num nível de falar com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, se eu tiver essas pessoas fazendo um movimento favorável em favor não só da política, mas da humanidade, esse é da minha ideia final, entendeu? Então, muito obrigado para quem assistiu. É uma entrevista longa, vamos fazer a parte 2 com o André. E até a próxima. Agora, hoje foi o Boccuzzi Entrevista 31. Eu tenho já agendado com o Jean Negão, que foi candidato a prefeito da cidade de Palhoça, na segunda-feira. Vou anunciar hoje ou amanhã. E ainda tem uma sequência de pessoas para essa próxima semana. Valeu, galera! Valeu, brigadão. Obrigado, André. Obrigado. Deixa eu fechar aqui. Aí.